Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Trânsito em Debate, com playlist nova. Dessa vez nós vamos fazer aqui alguns vídeos, gravar alguns vídeos para vocês, com relação às perguntas que vocês me fazem em redes sociais, diretamente aqui no escritório. Eu vou reunir algumas delas que eu entendo que são mais relevantes e trazer aqui para vocês num bate-papo. Simplesmente olhar aqui a pergunta e responder para vocês. Se você achar que dessa forma o vídeo fica legal, deixa aqui embaixo nos comentários para mim saber que está sendo de utilidade, que tem alguma questão ali que você está aproveitando. Se você está chegando agora no canal, assiste o vídeo. Se você ver ali que eu trouxe alguma informação que é relevante para você, aí você considera se inscrever, considera deixar o joinha e até compartilhar. Se você não gostar do vídeo, deixa ali o joinha negativo. Será que tem isso, joinha negativo? Deixa ali também, deixa ali o seu negativo para mim entender que o vídeo não está sendo útil, não está sendo legal para vocês. Se quiser deixar aqui no comentário também, vai ser legal porque eu vou começar a entender o que vocês precisam, o que vocês querem e vou formatando aqui os nossos episódios conforme o interesse de vocês. Tem ideia aí de algum vídeo interessante, de algum assunto que seja melhor eu explicar de maneira mais ampla? Deixa aqui embaixo nos comentários que terei enorme prazer em atender vocês. Então vamos lá, eu vou pegar aqui a dúvida, quem foi que mandou, e vou relatar para vocês aqui a resposta. A primeira dúvida que eu tenho aqui é do @luiz.montanha328. A CNH suspensa por excesso de pontos pode ser contestada se o condutor não recebeu uma das notificações? Vamos lá. Quando você recebe uma notificação de um processo de suspensão, você tem que verificar ali todas as multas que fazem parte do cômputo ali da pontuação para verificar se o Detran instaurou um processo de maneira correta. Você já deve saber, você já deve ter visto aqui em outros vídeos, que a pontuação, o processo de suspensão, ele se inicia com a soma de alguns pontos, que podem ser 20, 30 ou 40, quando que eu me encaixo aí dentro de um grupo ou de outro. O seu limite será sempre de 39 pontos quando você não tem nenhuma infração gravíssima de 7 pontos. Atingindo 40, o processo ele é instaurado. O seu limite será de 29 pontos se você tiver uma infração gravíssima. Atingindo 30, o processo será instaurado. E o seu limite será de 19 pontos se você tiver duas ou mais infrações gravíssimas. E aí com 20, o processo se instaura. Mas você analisou ali todas as informações todas as multas que fazem parte desse processo e identificou uma, duas, que você nem tinha ciência. Talvez não deu tempo nem ainda de você fazer o pagamento da multa, nem chegou ali na época de licenciamento do veículo e você não tem ciência daquela multa. Será que eu posso fazer a contestação dentro do próprio processo administrativo ou tenho que ir para outro caminho? O que acontece? No processo administrativo, o que você vai apresentar como alegação são questões afetas ao próprio processo. Ele tem a pontuação correta, ele foi instaurado dentro do prazo correto, a notificação de penalidade foi encaminhada dentro do prazo correto. Então são algumas coisas que nós chamamos de questões processuais, questões do processo. Tudo que faz parte de cada uma das multas, você tem que fazer o questionamento lá no órgão autuador. Então vamos imaginar aí que você somou 20 pontos, 21 pontos, tem 3 infrações gravíssimas, ou atingiu 20, 22, 23 pontos, mas tem ali 2 ou mais infrações gravíssimas. Cada infração dessa, ela pertence a um órgão autuador. Vamos dar um exemplo aqui que você foi para o município, por exemplo, de Goiás, foi lá para Goiânia, capital lá de Goiás. No caminho até Goiânia, você teve uma multa de excesso de velocidade, por exemplo, numa rodovia estadual do estado de São Paulo até Goiânia, teve uma multa numa rodovia federal e teve uma multa lá dentro do município de Goiânia. Você tem aí 3 órgãos autuadores diferentes. O Detran do seu estado, onde instaurou o processo, ele não sabe o que aconteceu em cada um desses autos de infração, em cada um desses processos dessas multas. Ele não sabe se você recorreu, se você apresentou o real infrator ou não, ele não sabe dessa informação. Quem tem essa informação é o próprio órgão autuador. Por isso, no processo de suspensão, você não deve atacar diretamente o auto de infração. Até pode fazer isso, não tem qualquer problema, mas esse processo será julgado informando
que o Detran não tem competência para analisar questões que estão envolvidas ali naquela multa, naquela indicação de condutor. E aí, respondendo a sua dúvida, qual que é o melhor caminho para isso? Você até pode indicar essa questão dentro do processo, ali nos seus recursos, no processo de suspensão, mas o mais viável é verificar se há como fazer algum questionamento judicial para transferência de pontuação. Então, consulte seu advogado para que ele faça uma análise de toda a documentação que você possui a respeito daquela situação, daquela multa, ele vai verificar, aliás, qual é o entendimento do judiciário com relação a essa transferência de pontuação e, a partir daí, ele vai indicar para você se é viável ou não um procedimento relacionado à transferência de pontuação pela via judicial. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Recentemente eu tive um caso no escritório que a condutora, ela fez a indicação do real infrator, né, a proprietária do veículo, aliás, ela fez a indicação daquela multa para uma pessoa que estava dirigindo o seu veículo no dia dos fatos, só que foi feito dentro do prazo legal, apresentou toda a documentação, só que por um erro lá do órgão, um erro interno do órgão, esse procedimento foi negado. Ela não conseguiu ali transferir a pontuação. Era uma multa grave, ela estava na permissão, então ela não tinha ainda a CNH definitiva. Por conta dessa multa grave, ela não conseguiu fazer a troca ali pela CNH definitiva. O que nós fizemos? Nós verificamos toda a informação que ela tinha, toda a documentação, verificamos lá no município qual era o entendimento do judiciário em relação aos pedidos de transferência de pontuação e, a partir daí, identificamos que o melhor caminho, aliás, que o único caminho para ela, porque no caso de que ela não conseguiu ali trocar pela definitiva, não existe um processo. Simplesmente o Detran ele faz ali o procedimento para cancelamento da permissão. Então não tinha outro caminho, o único caminho era o judicial, mas antes disso nós fizemos toda essa análise para entender se era viável essa busca de solução pelo judiciário. Identificamos várias decisões judiciais de maneira positiva e, a partir daí, nós fizemos ali a propositura da ação e o resultado foi positivo. Nós conseguimos que o juiz determinasse ali que o órgão de trânsito fizesse a transferência de pontuação, o Detran reconheceu essa transferência e ela conseguiu obter ali a CNH definitiva. Então ela conseguiu refazer ali o procedimento e aí sim conseguiu trocar a permissão pela CNH definitiva. Não houve necessidade dela realizar todo o procedimento novamente para ter ali a habilitação, né? Passar por todo o procedimento de aulas, de provas, para ter uma nova habilitação. A gente conseguiu fazer isso de um judicial. Só que analisamos a documentação e identificamos qual era o entendimento do judiciário naquele município. Porque se a multa é, por exemplo, de Goiânia, você vai ter que entrar com uma ação judicial lá no município de Goiânia, porque o órgão de trânsito ele está sediado lá no município. Não adianta você querer entrar no município vizinho ou em outro local. Se você reside, por exemplo, em Ribeirão Preto, São Paulo, e teve uma multa em Campinas, você não entra com ação judicial em Ribeirão, você vai entrar em Campinas, porque é a sede do município, que é a INDEC lá, que é o município de trânsito de Campinas. E aí tem que se fazer essa análise no município para entender qual é ali o entendimento do judiciário naquele local. E a partir daí você consegue fazer a transferência, óbvio, com essa análise, transferir pela via judicial. Não é que não precisa ou não é para você pontuar isso no processo de suspensão, mas isso daí sozinho, sem qualquer outra argumentação, não vai levar ao êxito da demanda, justamente por conta disso. O Detran ele não sabe o que aconteceu lá com relação à multa. Então, mais prudente, você recorre no processo de suspensão para mantê-la ativa, para manter a habilitação ativa sem dar início no cumprimento da penalidade e, em paralelo, faz essa análise conjuntamente com o seu advogado para que ele entenda e verifique a viabilidade de demandar judicialmente para fazer a transferência da pontuação. Então, obrigado aí, Lucas. Vamos para a próxima pergunta aqui. Pergunta agora do Henrique Lemos. Henrique, vamos lá. A cassação por reincidência em infração autossuspensiva depende de julgamento anterior em trânsito em julgado? Ótima pergunta, Henrique. Vamos lá. Para a gente começar aqui a resposta, primeiro você tem que entender o que é a multa autossuspensiva. Na resposta anterior, eu comentei com vocês a respeito de multa por acúmulo de pontos. Agora, e a multa autossuspensiva? O que significa isso? Uma única multa suspende a sua CNH. Não precisa, por conta disso, juntar pontos com outras infrações
para que se ocorra ali a suspensão. No Código de Trânsito existem 14 multas que suspendem a CNH dessa forma. Por exemplo, multa por recusa ao teste do bafômetro, suspende a CNH por 12 meses. Teste positivo do bafômetro, suspende a CNH por 12 meses. Multa de excesso de velocidade acima de 50%, suspensão de 2 a 8 meses. Empinar moto, 2 a 8 meses. Você ultrapassar em local proibido e forçar a passagem com outro veículo, também uma multa autossuspensiva. Então, ao todo, são 14 multas que suspendem a habilitação dessa forma. E aí a pergunta aqui do Henrique foi no seguinte sentido: eu tive uma multa autossuspensiva e eu sou reincidente nessa multa. A questão da cassação, né? O que acontece? Eu vou ter ali, eu dependo do trânsito em julgado da infração anterior para ter, por exemplo, a habilitação cassada ou outro tipo de penalidade. A questão do trânsito em julgado funciona da seguinte forma: se você teve uma suspensão e nos próximos 12 meses você tem outra suspensão da CNH, então você é reincidente. Você vai ter uma penalidade maior. Eu citei para vocês aqui que a penalidade de excesso de velocidade é de 2 a 8. Se você for reincidente, a penalidade ela pode ser maior, de 8, se não me engano, de 8 a 18 meses. No caso de uma suspensão por teste positivo do bafômetro, se você tiver outra multa dentro de um período de 12 meses, a sua habilitação vai ser cassada por 2 anos. Já não será mais uma suspensão, será uma cassação. Só que, se você for suspenso por outro tipo de multa, qualquer outro de multa, na sequência você vai ser suspenso de novo, mas essa suspensão ela será maior, não será o mesmo período que regiu na multa anterior. E algumas multas, elas cassam a CNH. No exemplo que eu dei para vocês aqui agora, a questão da multa do teste positivo do bafômetro. Primeira suspensão de 12 meses, segunda multa dentro de um período ali de 12 meses, você cassa a CNH por 2 anos. Então a pergunta do Henrique foi no sentido do seguinte: eu preciso ter ali um trânsito em julgado da suspensão anterior? Aí depende, Henrique, porque, como eu te falei, algumas multas, elas, ao invés de suspender a habilitação, elas vão cassar a CNH. Nesse caso, não depende, não tem nenhuma questão que dependa do trânsito em julgado do processo anterior. E o trânsito em julgado nada mais é do que o encerramento do processo anterior. Eu passei por todas as fases de defesa e o processo se encerrou. Então eu não preciso ter essa questão de trânsito em julgado para ter uma reincidência. Basta eu ter uma multa dentro de um período ali de 12 meses. Mas se for uma questão que não é essa de cassação da CNH, se for uma multa autossuspensiva, por exemplo, de bafômetro, e na sequência eu tive uma outra multa autossuspensiva por excesso de velocidade acima de 50%. São multas diferentes que não vão causar a cassação da CNH. Nesse caso, se essa segunda suspensão for dentro de um período de 12 meses em que já ocorreu a suspensão anterior, aí sim a gente está falando de trânsito em julgado. A gente precisa ter um primeiro processo encerrado para só então você ter um segundo processo dentro de um período de 12 meses, e aí sim, esse segundo processo, nós estamos diante da reincidência. E nesse caso, sim, esse segundo processo ele vai precisar do trânsito em julgado do anterior. Caso contrário, nós teremos a suspensão no primeiro processo, normal, e a suspensão no segundo processo, sem nenhum tipo de agravante, porque não tem nenhuma reincidência ali naquele momento. Muito obrigado, Henrique, pela sua pergunta. Pergunta agora da Camila Brandão. A infração por conduzir veículo em mau estado de conservação precisa de laudo técnico ou basta constatação visual? Ótima pergunta, Camila. Quando algumas infrações, algumas não, todas as infrações, elas não dependem de laudo técnico, elas dependem de algumas questões de análise do agente no local da infração. Então, vamos estabelecer aqui uma questão que seja pneu, que esteja o famoso pneu liso. O termo técnico seria o sulco da banda de rodagem inferior a 1,6 milímetro. Que coisa estranha. O que é isso? Depois você que assistir aqui, você vai lá no seu pneu e dá uma olhadinha que você vai ver que tem algumas sulcos, que é por onde passa ali a água, de acordo com os requisitos técnicos do fabricante. Dentro desse sulco existe uma marca um pouco maior, uma espessura ali um pouco maior.
Quando a banda de rodagem, que ela vai se desgastando, atingir essa marca, que se chama de TWI, o seu pneu ele não está mais em condição de rodagem. Ah, mas precisa de um instrumento para medir isso? Não, não precisa. Basta que o agente verifique esse TWI e identifique que a banda de rodagem já foi gasto o suficiente para atingir essa marca. Se você olhar na lateral do seu pneu, vai identificar ali em alguns pontos que existe a marcação onde tem o TWI. Aí você dá uma olhadinha e verifica. Essa é uma questão que causa ali uma multa por mau estado de conservação. Pneu liso ou essa questão que eu comentei com vocês, em que já atingiu a marca do TWI e não precisa de nenhum equipamento para isso. Basta que ele olhe o pneu e identifique que já atingiu, a banda de rodagem já atingiu essa marca e a multa vai ser feita por essa infração. Muito obrigado aí pela sua pergunta, Camila. Pergunta agora do @thales.temprano821. É possível obter uma liminar judicial para dirigir enquanto o recurso da cassação está pendente? Thales, quando o processo de cassação, quando você está apresentando os processos, tanto de cassação como de suspensão, não existe nenhuma penalidade aplicada na CNH. Ou seja, enquanto isso, vida normal, pode continuar dirigindo normalmente, pode ser abordado pela polícia, pode ter outras multas, nenhum problema estará vinculado na habilitação. Mas entenda, você está se defendendo no processo. Ou você não se defendeu, mas o processo não encerrou ainda. Então, para que fique mais clara a informação, quantas fases de defesa a gente tem? Todo processo de suspensão e cassação, ele contempla 3 fases de defesa. Defesa prévia, recurso em primeira instância ou recurso jari, recurso em segunda instância ou recurso CETRAN. São sempre 3 fases de defesa. Para ficar mais claro um pouquinho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela como é que funciona ou quais são todas as fases para você entender. E a partir daí, eu vou terminar essa pergunta que você fez. Vem aqui para a minha tela, por favor. Aqui é o fluxograma, então, num processo de cassação. Como que funciona o processo na íntegra para você entender? Primeiro, nós temos a instauração do processo de cassação. Isso aqui se aplica também para o processo de suspensão, são as mesmas fases de defesa para você entender. Instaurou o processo, minha CNH está suspensa ou cassada? Não, você tem direito às defesas. Primeiro, o órgão de trânsito ele vai expedir a notificação de instauração. Essa notificação ela é encaminhada para o endereço da CNH. Não aparece em aplicativo da CNH do Brasil, não aparece em qualquer outro aplicativo que porventura você tenha para gerenciamento de multa. Essa notificação ela é encaminhada para o endereço de registro da CNH. Na sequência, você tem direito à defesa prévia, teremos um julgamento, que ele pode ser deferido com o cancelamento do processo de cassação, aliás, do cancelamento da cassação, qualquer penalidade ou da suspensão. Caso seja indeferido, nós temos a emissão da notificação de penalidade. O órgão de trânsito ele vai encaminhar ali para você a notificação de penalidade. Você tem direito de apresentação do recurso jari. Apresentou o recurso, nós teremos um julgamento que, se ele for deferido, cancela-se a cassação, cancela-se a penalidade ali, ou se ele for indeferido, você tem direito à apresentação do próximo recurso. Então o órgão de trânsito ele vai encaminhar para você a notificação de decisão e você pode apresentar o recurso CETRAN. Esse recurso será julgado, caso seja deferido, cancela a penalidade de cassação ou de suspensão, caso ele seja indeferido, aí sim o processo se encerra, bloqueio da sua CNH e início de cumprimento da penalidade. O que significa isso? Enquanto esse processo estiver tramitando, vida normal na sua CNH. Você pode dirigir, como eu já falei, pode tomar multas, pode renovar a CNH se ela estiver vencendo, nenhuma penalidade estará atrelada à sua CNH, enquanto o processo estiver ativo. Caso você não se defenda no processo porque o endereço está desatualizado, ou você desistiu de recorrer, não sabe ali como fazer o procedimento, não tem nenhum profissional, nenhum advogado que pode te auxiliar nessa demanda, e você decide simplesmente cumprir a penalidade. O que vai acontecer? O processo ele vai ter algumas tramitações e em algum momento ele vai encerrar. A partir desse momento, você não pode mais dirigir. Se você estiver se defendendo, e aí respondendo a pergunta agora há pouco aí que foi feita, né? Respondendo ainda agora para a resposta da pergunta, se
você estiver se defendendo no processo, a sua CNH está válida para todos os fins. Nessa condição, não há necessidade de nenhuma ação judicial para se obter uma liminar. Vida normal na sua CNH. Isso é muito importante, porque eu vejo alguns clientes que entram em contato comigo e já vêm com essa informação: eu quero entrar com uma liminar, quero entrar com um processo para obter uma liminar. E aí eu pergunto, por quê? O que está acontecendo? Qual é o cenário? O que aconteceu com a sua CNH? E aí ele fala, recebi uma notificação sobre o processo de cassação. E a pergunta que eu faço é, notificação de instauração, notificação de finalização de processo, notificação de instauração. Então, não precisa de um processo judicial. A sua CNH está válida para todos os fins e permanecerá válida nessa condição enquanto o processo estiver tramitando, sem necessidade de ação judicial. Obviamente, o advogado que estiver cuidando desse processo, ele vai fazer algumas análises para saber se há necessidade de entrar com uma ação judicial em paralelo. Por que em paralelo? Se você, nessa ação judicial, se você não conseguir uma liminar, o processo ele vai continuar tramitando, processo administrativo, em paralelo com o processo judicial. Qual que é a vantagem disso? Enquanto os processos estiverem tramitando, sua habilitação estará válida para todos os fins. Por questão estratégica, e depende de cada caso, e aí vai da análise do seu advogado, ele vai fazer uma análise em várias questões que fazem parte do seu processo, e não adianta você perguntar se cabe essa ação judicial para qualquer caso ou não, porque não é assim que funciona. Cada caso ele tem a sua peculiaridade. A gente analisa cada caso de maneira individual. Não existe uma ação judicial aplicável para qualquer caso. Não é assim que funciona. Cada caso ele tem a sua, o seu detalhe que faz com que nós utilizamos um tipo de argumentação ou outro e verificamos se é caso de uma ação judicial ou não. Cada caso é um caso. Se nós identificarmos que cabe uma ação judicial naquele momento, nós entramos com esse procedimento em paralelo ao processo administrativo. Nós estamos nos defendendo no processo administrativo, CNH válida para todos os fins. Eu entro com a ação judicial, tramitam em paralelo e, enquanto isso, o condutor dirige normalmente, sem eu depender, inclusive, de uma liminar. Eu nem peço liminar nesse processo judicial, porque não há necessidade, porque a CNH está válida em condições ali de uso. E, lógico, depende de cada caso. Se eu entender que é mais prudente eu já pedir uma liminar para barrar o processo administrativo, eu solicito isso. Se eu entender que não, a gente nem pede e espera o processo, porque normalmente o processo judicial ele termina antes do processo administrativo, dependendo ali em que fase que está esse processo. Se nós estamos atuando desde o início, nós já sabemos qual será o prazo aproximado que vai demorar esse processo administrativo. E aí, se cabe uma ação judicial, nós entramos ali naquele momento mais apropriado e elas vão tramitando em paralelo. Então, respondendo a sua pergunta, enquanto o processo estiver tramitando, não há necessidade de uma ação judicial pleiteando uma liminar, porque a CNH está válida para todos os fins. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Vamos para a próxima. Próxima pergunta agora do @Kaique Borges. O recurso é enviado via correio. Vale a partir da postagem ou da chegada no Detran? Ótima pergunta. Toda a multa, ela permite que você faça a entrega de recurso por meio presencial, online, desde que o órgão de trânsito ele tenha essa disponibilidade, ou pelo correio. Quando você encaminha ali pelos correios, a data que é observada é a data da postagem, a data que você entregou a correspondência lá. É como se você estivesse entregando no balcão do órgão autuador. Só que ao invés disso, você procura os correios, de repente você é de uma cidade diferente, ou você é de São Paulo, na capital, e é difícil para você ir até o órgão autuador para fazer a entrega ali daquele recurso, e você resolve entregar pelos correios. Qual data que deve ser utilizada? Até a data limite. Se hoje é dia, por exemplo, dia 15 de dezembro, e eu quero entregar a defesa antes, eu posso entregar. Se eu quiser entregar no último dia, eu posso postar no correio no último dia. É como se eu estivesse postando, como se eu estivesse entregando para o órgão de trânsito naquele dia, no mesmo dia ali da postagem. Será recepcionada pelo órgão autuador no dia seguinte, 2, 3 dias depois, ele vai fazer o cadastro e vai considerar a data que você postou no correio. Mas uma observação importante, não encaminhe por carta simples,
encaminhe no mínimo com um aviso de recebimento. O que é esse aviso de recebimento? É um cartão que você vai anexar ali no na sua correspondência, em que alguém lá do órgão autuador assina que recebeu e esse cartão devolve para você. Por praxe, hoje no escritório, naqueles casos em que nós encaminhamos a defesa via Correios, nós fazemos, por questão estratégica, a maioria dos casos no último dia, encaminhamos por SEDEX e com aviso de recebimento. O SEDEX ele deixa a correspondência um pouco mais cara, mas nos traz ali uma garantia de que realmente aquela correspondência será entregue, será recepcionada lá pelo colaborador do órgão de trânsito, pelo funcionário, e ele vai atestar, ele vai assinar que ele está recebendo. E ali tem a data de postagem nesse cartão e tem a data também do momento em que esse funcionário recepcionou a correspondência lá no órgão de trânsito. E esse cartão ele retorna para mim e eu guardo ele juntamente com o comprovante do cliente, que é aquele comprovante que o Correios me entrega no dia que eu faço a postagem, e eu consigo também fazer o rastreamento dessa correspondência no site do Detran. Então eu guardo esses 3 documentos, o comprovante do cliente, o cartão quando ele me retorna, e também eu faço um print ali, eu guardo aquela informação, o rastreio que eu utilizo do site dos Correios. Eu guardo essas 3 informações, porque se o órgão de trânsito alegar que ele não recebeu aquela correspondência, eu tenho comprovação disso. E aí fica mais fácil para que eu possa fazer o questionamento dessa postagem quando eu tenho toda essa documentação. E vou dar aqui um exemplo prático. Eu estou com um processo de recurso CETRAN aqui no estado de São Paulo, de uma multa do Detran, uma multa de recusa ao teste do bafômetro, que nós entramos com o recurso CETRAN, a multa é de 2018, e aí no prolongamento dos recursos, nós apresentamos o recurso CETRAN em 2019, e aí esse recurso está pendente de julgamento até hoje, ou seja, já teve no mínimo a prescrição intercorrente nesse processo. E aí, por questão estratégica, a gente deixou o processo seguir os trâmites normais, e agora eu questionei o Detran a respeito do julgamento. Até hoje não foi julgado. Questionei o CETRAN e questionei o Detran também sobre isso. Primeira questão que o Detran me questionou. Esse processo, esse recurso, foi entregue fora do prazo. Primeira coisa que eu fiz, juntar a documentação, anexei no procedimento, é um procedimento digital que nós fazemos com o Detran, anexei no procedimento e encaminhei. Foi entregue dentro do prazo, está aqui a notificação de decisão, está aqui o comprovante do cliente, o cartão do AR e também o rastreio do site dos Correios, e foi postado dentro do prazo legal. Inclusive, foi postado 2 dias antes e vocês receberam no dia correto. Se eu não tivesse essa informação, seria a minha palavra contra a palavra do Detran. E aí, por questões processuais, essa palavra do Detran ela acaba tendo mais força. E aí, nessa condição, eles foram obrigados a verificar o que tinha acontecido e agora vão seguir com o cancelamento do processo por conta que até hoje o recurso não foi julgado. Se eu não tivesse essa comprovação, eu teria problemas agora fazendo um questionamento lá com o Detran. Então, sempre que você for postar, pode postar no último dia, pode expedir no último dia, mas faça no mínimo com aviso de recebimento, com seu cartão DAR, no mínimo. Como experiência aqui do escritório, como eu falei para vocês, nós encaminhamos por SEDEX. Obrigado aí pela sua pergunta. Próximo aqui da minha lista, mais uma pergunta aqui, pergunta da Helena, @Helena. A ausência do nome do agente no auto de infração invalida esse documento? Helena, o auto de infração ele tem algumas informações que são de preenchimento obrigatório. Especificamente na questão do agente, basta a sua identificação e assinatura. Se for um auto de infração manual, aquele que o agente preenche manualmente, ele vai assinar e vai colocar ali a sua identificação, seu número interno, né, seu registro estatístico dentro lá do órgão autuador e ali a unidade onde ele está lotado. Se for um auto de infração eletrônico, onde ele vai só clicando as informações, normalmente ali no celular ou no Palm Top, ele clica e depois faz a impressão do auto de infração, essa via, quando entregue para aquele condutor, ela tem que ser assinada pelo agente que confeccionou aquele auto de infração. Só que tem aí um adendo. O CETRAN de São Paulo, ele deliberou recentemente
é uma questão que eu não concordo, mas foi deliberado lá pelo Conselho. Ele entende que a partir do momento que o agente de trânsito ele recebe aquele talão eletrônico, aquele palm top ou aquele celular, ele é obrigado a fazer o seu login no sistema, no critério que o órgão de trânsito estabelece, ou por Gov, BR, ou por algum tipo interno lá que eles estabelecem. A partir do momento que ele faz isso, ele já está identificado dentro do sistema e nessa condição, quando o auto de infração é impresso e entregue ali para aquele condutor, ele é desobrigado, não existe nenhuma obrigação de ele fazer assinatura no auto de infração. Eu particularmente discordo disso, porque o CETRAN de São Paulo ele não tem essa competência, mas foi deliberado pelo Conselho e a partir de então, autos de infração eletrônicos não são, o agente de trânsito não é obrigado a fazer a assinatura quando ele é impresso e entregue ao condutor. Quando não é feita a impressão, obviamente, ele vai ter a sua tramitação interna dentro do sistema lá do órgão de trânsito e, obviamente, ele não vai ter nenhuma assinatura, apenas a sua identificação. Mas quando há ali a impressão, o CETRAN de São Paulo ele entende que não há essa obrigação. Então, a questão do nome não há na legislação, se você dá uma olhadinha lá na portaria 354 da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, portaria 354 de 2022, ela obriga apenas assinatura, identificação por meio do seu número, apenas isso. E aí o CETRAN de São Paulo, com essa observação, essa deliberação que eles fizeram recentemente, eles entendem que a assinatura também não é obrigatória quando impresso e entrega ali para o condutor naquele momento. Então, o nome do agente não é obrigatório. Essa informação você pode ter diretamente lá no órgão autuador, caso você sinta necessidade ali de alguma questão com relação a isso. Vou fazer uma observação aqui que não vem ao caso, não tem nada a ver com a pergunta aqui da Helena, mas eu tive mais de um caso relativo a isso, em que nós tivemos uma multa em que o agente de trânsito ele anotou errado o horário da infração. A infração aconteceu às 23h50 e ele anotou no auto de infração 11h50. A multa foi à noite e ele anotou que foi ali na parte da manhã, antes do meio-dia. Era uma multa de bafômetro, por recusa ao teste do bafômetro, e o cliente chegou para a gente indicando justamente isso. Olha, a multa aqui ela consta 11h50, mas a abordagem foi às 23h50, foi muito próximo da meia-noite. No auto de infração manual, não era eletrônico, porque o eletrônico ele vai registrar de maneira automatizada, era um auto de infração manual, e nós tínhamos ali a assinatura e o número do agente. O que eu tive que fazer? Verificar informações, obter informações lá, era um policial militar, obter informações junto à polícia militar sobre o horário de trabalho daquele agente, e em momento algum eu precisei do seu nome, eu precisei apenas do seu número estatístico que o identificava lá perante a polícia militar. Eu tive ali um relatório indicando que naquele horário 11h50 ele não estava trabalhando e a defesa foi justamente isso. Ele foi multado às 11h30, só que nesse horário o agente não estava trabalhando. E o agente, né, conforme determinações lá da resolução 985 do CONTRAN, para que haja uma infração de trânsito, aliás, para que haja uma multa por infração de trânsito, o agente ele deve estar de serviço e devidamente uniformizado. Se ele não estava de serviço às 11h50, aquela multa não poderia perdurar, e aí foi determinado, foi judicialmente isso, porque o cliente nos procurou quando o auto de infração já tinha sido encerrado, estava no processo de suspensão. Olha aqui um exemplo em relação à pergunta anterior. Nós nos defendemos no processo de suspensão, que nesse caso é de 12 meses, e paralelo a isso nós entramos judicialmente, depois que nós tivemos toda a documentação, judicialmente, para que fosse cancelado o auto de infração e em paralelo, num efeito aí dominó, também cancelasse o processo de suspensão. Por que eu não questionei isso no processo de suspensão? Porque nesse processo nós não fazemos questionamentos da multa. Esses questionamentos do que aconteceu, se a infração aconteceu ou não, nós fazemos em outro momento, no momento perante o órgão autuador. No momento da suspensão, nós atacamos apenas questões afetas ao processo de suspensão. E aí, a opção que nós encontramos foi, em paralelo, tramitar uma ação judicial justamente para isso. Pedimos uma liminar para suspender o processo de suspensão, nem era necessário isso, mas nós pedimos, o juiz concedeu, o processo travou naquele momento, o processo de suspensão, enquanto isso, nós trabalhamos o processo judicial, conseguimos o êxito, conseguimos a devolução da multa, inclusive, porque ele já tinha pago a multa, por um erro de preenchimento do auto de infração.
Então veja que em momento algum foi necessária o nome do agente, simplesmente o seu número identificador. Muito obrigado aí, Helena, pela sua pergunta. Outra pergunta interessante também, @Gustavo Grelhado. O Detran pode aplicar penalidade baseada em infração já cancelada pela PRF? Gustavo, a sua pergunta está um pouquinho ampla, eu vou tentar responder aqui, mas não sei se realmente é isso que você perguntou, né? Se esse foi o objetivo da sua pergunta. Quando um órgão de trânsito ele faz uma multa autossuspensiva, por exemplo, quem vai gerir essa multa é o órgão de trânsito, quem vai gerir o processo de suspensão também é o órgão de trânsito. No exemplo aqui, a PRF fez uma multa, vou dar um exemplo hipotético que foi uma multa de bafômetro. Quem vai gerenciar o processo de suspensão a partir de 2024 também é a Polícia Rodoviária Federal. Houve uma mudança legislativa no Código de Trânsito e, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, o próprio órgão autuador ele faz ali a tramitação do processo da multa e faz também a tramitação do processo de suspensão. Se a multa foi na rodovia federal, é a PRF, se foi numa rodovia estadual, o Departamento de Estradas de Rodagem daquele estado, se for no município, o órgão de trânsito daquele município, ou se foi uma multa de Detran, o próprio Detran. Como você está citando aqui uma questão do Detran e ao mesmo tempo PRF, eu imagino que é uma cassação da CNH, porque no caso de cassação, não importa quem é o órgão autuador, sempre quem vai instaurar o processo de cassação será o Detran do estado de registro da CNH. Então, na sua pergunta aqui, eu imagino que seja um processo de cassação. O que acontece em relação a isso? Como você estava dirigindo o seu veículo e ou você foi abordado, ou você teve uma multa e você se identificou como condutor, ou ainda você tem a propriedade do veículo, você foi multado e não fez a indicação do condutor. Então, em tese, era você que estava dirigindo. Eu vou pegar o caso aqui de novo do bafômetro, que era você que estava dirigindo. Mesmo que você cancele aquele auto de infração, o processo de cassação ele vai se manter. Por quê? Porque você violou aquele período de suspensão que você estava. Então, você estava suspenso, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, teve uma multa de bafômetro ou qualquer outra, mas no nosso exemplo é de bafômetro. Por conta disso, a sua habilitação está sendo cassada. Você cancelou o auto de infração por algum erro, alguma questão de formalidade que o agente, como por exemplo na questão do horário que eu comentei com vocês na pergunta anterior, e você conseguiu cancelar o auto de infração. O processo de cassação, ele se mantém. Por quê? Porque você estava dirigindo dentro do período de suspensão. Então, nessa condição, independe de você cancelar a multa, cancelar o auto de infração. Inclusive, aqui em São Paulo, existe um parecer específico sobre isso. O fato de você anular o auto de infração e estava com a habilitação suspensa, mesmo nessa condição, você não vai anular o processo de cassação, porque, na verdade, você foi flagrado dirigindo o veículo naquela ocasião dentro de um período de suspensão. Então, estou imaginando aqui que você estava suspenso, foi abordado pela PRF, foi multado pela PRF, conseguiu cancelar o auto de infração, mas mesmo nessa condição, o Detran instaurou o processo de cassação e esse processo não será anulado por conta disso. São assuntos diferentes. A questão é, você estava dirigindo naquela oportunidade, foi flagrado, existe essa condição, então no mundo jurídico você tem ali uma informação de que estava dirigindo, o Detran ele tem essa informação e a partir daí ele vai seguir com o processo de cassação. Nesse caso, a cassação não será cancelada em decorrência dessa multa que foi cancelada pela PRF. Mas eu vou colocar uma pergunta aqui para vocês e gostaria que vocês respondessem aqui embaixo nos comentários. Recentemente você viu a informação que todas as multas do Free Flow, o pedágio, né, a cobrança de pedágio sem cabine, você não para ali para fazer o pagamento, você passa pelas rodovias e existem alguns pórticos que fazem a leitura da sua placa. Se você não fizer o pagamento daquela multa em até 30 dias, se você não fizer o pagamento da tarifa do pedágio em até 30 dias, é gerada uma multa do artigo 209, inciso 209A do CTB, por você não ter pago o pedágio, a tarifa do pedágio. Só que houve uma deliberação lá do CONTRAN de que todas essas multas estão suspensas, a cobrança está suspensa, inclusive os seus efeitos na CNH.
você tem um prazo para fazer o pagamento dessa tarifa, se não me engano até outubro. Aí sim, se você não fizer o pagamento da tarifa, a multa prevalece e todos os seus efeitos. Até outubro você pode fazer o pagamento da tarifa e pode requerer a devolução da multa caso você já tenha pago. Agora, e se você estava suspenso, uma outra pessoa estava dirigindo o seu veículo, você não fez a indicação do condutor, passou pela tarifa lá do pedágio, não fez o pagamento, gerou a multa do 209 inciso A, 209A, e a partir daí essa multa veio para o seu prontuário e a sua habilitação está sendo cassada em decorrência disso. E aí, a multa, o processo de cassação, a multa sendo cancelada, você pagando a tarifa, o processo de cassação será encerrado também? Fica a dúvida, deixa aqui nos comentários e eu respondo em outro vídeo. Mas eu quero a sua opinião. Entendeu o conceito? Todas as multas do Free Flow foram suspensas, elas não foram canceladas, elas foram suspensas. Abriu-se um prazo até outubro para fazer o pagamento da tarifa. Pagando a tarifa, você pode inclusive reaver o valor da multa. Então, em tese, essa multa nem existiu. Só que era uma outra pessoa que estava dirigindo, você não fez a indicação do condutor, essa pontuação veio para você e, em decorrência disso, foi instaurado um processo de cassação porque você, naquela oportunidade, você estava suspenso. E aí? Fica a minha pergunta, gostaria de que você deixasse aqui embaixo nos comentários. E depois a gente responde em outro vídeo, ou até mesmo eu respondo aí cada comentário de maneira individual. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Vamos para a próxima. Pergunta do João Vicente, @JoãoVicenteFotos. O curso de reciclagem pode ser feito antes da finalização do período de penalidade aplicada? João, pode sim. A reciclagem ela permite que, enquanto você está cumprindo a penalidade de suspensão, você pode realizar esse procedimento e aí, terminando o período de suspensão, na sequência, sua habilitação será liberada porque você já fez a reciclagem. Agora, e na questão, eu vou adicionar aqui uma pergunta uma pergunta adicional. E se a habilitação está cassada? Eu posso fazer a reabilitação dentro do período de 2 anos? Diferentemente da suspensão que tem a reciclagem, na cassação nós temos a reabilitação. Essa reabilitação só pode ser feita, só pode ser realizada quando você concluir o período de 2 anos. A reabilitação é totalmente diferente da reciclagem. Reciclagem, algumas aulas que você faz, um processo bem mais simples, um procedimento bem mais simples. A reabilitação é um procedimento que é quase uma habilitação do zero, uma habilitação nova, próximo ali de uns 80% a 90% do que seria essa habilitação nova. E a reabilitação, por ser mais complexa e por conta também de questão da legislação, você só pode realizar a reabilitação quando você concluir o período de 2 anos de penalidade. No caso de suspensão, você pode fazer a reciclagem dentro desse período. No caso da reabilitação, tem que terminar o período de penalidade para só depois você concluí-la, né? Você frequentar e concluir esse procedimento. Muito obrigado aí pela sua pergunta, João. Pergunta agora da Isabela Neves. Se houver 2 infrações autossuspensivas, as suspensões correm juntas ou em sequência? Isabela, funciona assim. Você teve uma multa e na sequência teve uma multa diferente, mas também autossuspensiva. 2. Então, vamos contabilizar aqui uma multa por bafômetro e outra multa por excesso de velocidade acima de 50%. Ocorreram praticamente juntas. O Detran ele vai instaurar o processo da autuação, você vai ter direito ali a 3 defesas, e depois o processo de suspensão com outras 3 defesas. Esses processos eles vão tramitar mais ou menos em paralelo. É lógico que vai depender de algumas condições lá do processo da multa. E aqui eu estou considerando que você se defendeu ou não nos 2 processos, mas as condições elas têm que ser muito similares em cada um dos processos para que eles tramitem de maneira paralela. Então, por exemplo, vou considerar que você se defendeu nas 3 defesas na fase da autuação e os processos da autuação se encerraram no mesmo momento. Ou os processos de suspensão, eles iniciaram no mesmo momento, mas eles não vão, por exemplo, como primeiro, né? Um processo tramita, encerra para só depois começar o outro. Eles vão tramitar em paralelo, mesmo porque existem alguns prazos que o órgão de trânsito ele tem que cumprir, sob pena de ter ali uma decadência. Ele não vai conseguir instaurar mais o processo porque ele perdeu o prazo. Ele tem que correr ali com os procedimentos para que ele não tenha nenhum prejuízo e faça todos eles dentro do prazo.
possivelmente, no seu caso, duas infrações autossuspensivas que ocorreram ao mesmo momento, esses processos vão tramitar praticamente em paralelo. Não vai terminar um para só começar outro. Tramita em paralelo. Se lá na frente eles terminarem ao mesmo tempo, muito próximos, serão aplicadas duas penalidades. Você cumpre uma e você cumpre outra depois, aí sim. Primeiro você cumpre uma para depois cumprir outra, em sequência. Pegou uma penalidade ali de bafômetro de 12 meses e no caso de excesso de velocidade de 2 meses, por exemplo. Termina ali os 12 meses da multa de bafômetro e dá início no cumprimento dos 2 meses da multa de excesso de velocidade. Aí sim, eles são cumpridos em sequência. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Pergunta da Cristina. Quando a CNH é cassada, o tempo de suspensão, de cumprimento de suspensão é contado na penalidade da cassação? Cristina, não, são procedimentos diferentes. Você foi suspensa, cumpriu um determinado período, por exemplo, de 2 a 8 meses ou de 12 meses, conforme a multa do bafômetro. Na sequência, você teve uma outra multa dentro desse período de suspensão e a sua habilitação agora vai ser cassada. Você cumpriu aquele período de suspensão, é um outro processo, eles são independentes, não fazem parte ali da mesma conjugação de prazos. Você cumpriu o período de suspensão, já está resolvido, fez sua reciclagem. O período de cassação ele não vai absorver, ele não vai eliminar esse tempo de penalidade de suspensão que você teve. Você vai cumprir os 2 anos de cassação. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Pergunta do Gabriel, @Gabriel. A defesa prévia pode ser genérica ou precisa rebater ponto a ponto? Gabriel, todas as defesas, eu sempre sugiro que elas não sejam genéricas. Genérica você vai só ganhar tempo. Então, se você pegar um modelo na internet, hipotético aí, vamos pegar uma situação de cinto de segurança. Você pega um modelo qualquer de internet que não vai atacar exatamente o que tem ali no auto de infração. Ele vai te dar uma questão muito subjetiva que não se sabe se cabe aqui naquele caso. Porque toda multa, para que você se defenda corretamente, para que você apresente ali as alegações de maneira correta, o primeiro documento que você tem que obter é a cópia do auto de infração. O que é o auto de infração? Aquele documento que o agente preenche de maneira manual ou num equipamento eletrônico. Esse documento tem informações que nem sempre aparecem na notificação de autuação. Notificação de autuação é aquele documento, aquele primeiro documento que o proprietário recebe, de maneira física pelos Correios ou de maneira digital pelo aplicativo da CNH do Brasil, onde ele vai ter a informação de que o veículo foi autuado. E a partir disso abre prazo para que ele apresente a defesa da autuação ou defesa prévia. E nem sempre essa notificação tem informações adicionais que estão anotadas lá no campo de observações do auto de infração. E aí, o que eu sugiro inicialmente, obtenha a cópia desse auto de infração para verificar quais informações adicionais tem ali no campo de observações, para só depois você estabelecer qual a sua estratégia de defesa, quais as suas alegações de defesa, que devem ser apresentadas ponto a ponto. Divida a sua defesa em tópicos. Se você está alegando ali que a placa do veículo está anotada errada, abra um tópico, faça essa defesa com essa argumentação. Se você identifica que a multa foi errada, uma multa de parada de estacionamento, a multa foi feita, o enquadramento foi feito de maneira errada, abra um outro tópico esclarecendo isso, faça a sua defesa atacando cada um dos problemas que você identifica no auto de infração. Eu vou trazer um exemplo que meu veículo foi autuado numa rua aqui de São Paulo, numa avenida aqui de São Paulo, que dificilmente eu passo por lá. Uma autuação de estacionamento. Então, se eu não passo por lá, até estacionamento, quiçá estacionamento, não vou estacionar na avenida. Uma multa de estacionamento, eu recebi a notificação e ela estava perfeita. Placa do meu carro, a marca do meu carro, tudo certinho, não tinha erro nenhum na notificação. Mas, o que eu fiz? Obtive a cópia do auto de infração. Era um auto de infração manual. Quando esse auto de infração foi processado, quando as informações foram lançadas dentro do sistema, quando faz esse lançamento, é anotado apenas a placa. Todas as informações adicionais elas são introduzidas ali de maneira automatizada pelo sistema. Colocou a placa, saiu o meu veículo, eu não lembro se meu veículo na época era um Fiat ou era um Volkswagen, não me recordo agora, mas na notificação estava certinho, placa do meu carro, e estava lá a marca Fiat. Quando eu obtive a cópia do auto de infração, estava lá a minha placa, a placa do meu veículo, só que a marca era um Volkswagen. O que eu vou atacar nesse processo? Só isso, apenas essa questão, porque não foi meu veículo que foi autuado naquela ocasião.
possivelmente o agente de trânsito ele visualizou a placa, mas na hora de anotar ele errou uma letra, errou um número. Ao invés de a multa ir para o veículo correto, o veículo que realmente cometeu a infração, ela recaiu no meu veículo. E lembrando que, nas questões do veículo, as informações obrigatórias são apenas a marca, a espécie e a placa. Somente isso, não é obrigatório anotar o modelo do veículo. Então, nesse meu exemplo, a única coisa que estava diferente do meu, e era primordial, era a marca, que no caso era Volkswagen, e o meu veículo era Fiat, ou vice-versa, não me recordo agora. Mas somente isso eu ataquei no recurso, fiz a defesa prévia, inclusive eu venci esse processo já na defesa prévia, esclareci que não era meu veículo, fiz o corte e colei na minha defesa o auto de infração onde estava a placa, e colei o meu veículo, o documento do meu veículo, com a informação ali da placa e de que era um veículo Fiat. E aí na defesa prévia eu tive o sucesso. Então, eu nunca faço uma defesa genérica, eu sempre faço questionamentos ponto a ponto, a não ser que não exista nada para ser questionado naquele auto de infração. Nós identificamos ali, fazemos análise e não conseguimos, nessa análise, pontuar algo, identificar algo que possa ser explorado ali na defesa com alguma possibilidade de sucesso. E aí a alternativa é ou apresenta a defesa para protelar mesmo, né? E depende aí de uma estratégia própria para isso, depende de algumas condições peculiares ali daquele condutor. Um motorista profissional, por exemplo, motorista de táxi, motorista de aplicativo, ele não pode ficar sem habilitação, porque ele depende para prover ali a sua família, né? A sua subsistência. E nós não encontramos nada naquele auto de infração que possa levar à nulidade, e a habilitação dele em algum momento será suspensa ou será cassada. Mas não tem nada ali para ser questionado, e nem judicial. Nós apresentamos as defesas mesmo assim, mas com um propósito de protelar ao máximo a aplicação da penalidade para que se demore o máximo para início ali do processo de suspensão e de cassação. Então tudo é feito de maneira estratégica, juntamente com o cliente, desde que isso faça sentido para ele. Se é um cliente que não utiliza habilitação, não tem problema da habilitação ser suspensa ou cassada, e nós não conseguimos identificar nada que possa cancelar aquele documento, aquele auto de infração, nós pontuamos isso para o cliente, e se ele entender mais viável, ele já dá início no cumprimento da penalidade o quanto antes. Então, essa questão de recurso genérico não é uma coisa que você deve aproveitar no seu recurso. Aproveite aí todas as fases, todas as defesas, para que você se defenda corretamente aí em cada uma delas. Então, por hoje é só, foram essas perguntas que eu tinha que trazer para vocês. Eu tenho várias aqui outras perguntas, mas nós vamos pontuando em outros episódios. Se você gostou desse formato, deixa aqui embaixo no comentário para mim entender que faz sentido para você. Se não gostou também, deixa nos comentários, é muito importante para que nós possamos saber se esse conteúdo dessa forma faz sentido para você. Quer ver as suas perguntas aqui também? Sempre nos comentários dos vídeos, aquelas perguntas mais relevantes, ou ainda em nossas redes sociais, ou ainda perguntas que não são feitas aqui no escritório, aquelas que eu entendo que são mais relevantes, eu trago aqui para vocês em conteúdos um pouco mais exemplificativos, né, explanando melhor a situação, para que vocês entendam de uma maneira mais clara, de uma maneira mais pontual. Então, eu te agradeço por estar comigo até esse momento. Muito obrigado e te espero no próximo vídeo. Um abraço.